Brasilianos e brasilianas, este é o canal Academia Intérprete do Brasil, lugar para repensarmos o que é o nosso país a partir de intelectuais consagrados. Somos um espaço educativo independente e voltado ao livre debate científico. Eu sou George Araújo, professor e agente cultural. No vídeo de hoje, vamos fazer um voo panorâmico na vida de Oliveira Viana, um dos nossos principais intérpretes. Se você não assistiu o vídeo Contexto Histórico #1, clique no card e assista com calma. Assim você entenderá melhor o que falaremos no vídeo de hoje. Antes de começarmos a nossa viagem histórica, vamos à nota de ética e transparência do nosso canal. Este vídeo faz parte do projeto premiado Oliveira Viana Digital e, por esse motivo, compõe o programa Cultura Presente nas Redes, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Graças ao Cultura Presente nas Redes, conseguimos subsidiar o início dos trabalhos aqui no nosso canal. Os 4 primeiros vídeos postados fazem parte do programa. Agradecemos à Secretaria pela oportunidade. A continuidade dos nossos trabalhos dependerá fundamentalmente de você ao assistir, curtir, comentar e compartilhar as nossas publicações e, secundariamente, de novos financiamentos. Todo o nosso conteúdo é fruto de trabalho independente e científico. Eventuais financiadores e pessoas físicas ou jurídicas citadas no vídeo não interferem, endossam ou são responsáveis pelo conteúdo. No caso de patrocínios de caráter comercial e promocional, que são feitos colaborativamente com o incentivador, serão explicados por meio de notas como contém promoção paga ou similares. Agora sim, vamos viajar no tempo e no espaço com a ciência. Vamos começar o nosso passeio histórico no final do século XIX, mais precisamente no dia 20 de junho de 1883. O lugar? A Vila de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, localizada na então província do Rio de Janeiro. Conforme vimos com mais detalhes no vídeo do contexto histórico dessa época, o Estado Imperial Brasileiro era organizado em províncias, não em estados federados, como na República. Nessa época, a escravidão ainda era legal, apesar do contexto de desgastes e resistência, como, por exemplo, com a campanha abolicionista e agitações populares diversas e intensas. Ainda durante o Império, a abolição do trabalho escravo foi oficializada pela chamada Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Ora, evidentemente, o preconceito de cor, bastante naturalizado, não terminou com a assinatura de um documento. As repercussões de tantos anos de escravidão e correlata discriminação atingem a todos nós ainda nos dias de hoje. Agora, façamos um parênteses. Uma vez que estamos falando dos dias atuais, para os que não conhecem, Saquarema é uma cidade localizada no litoral fluminense, recebe muitos turistas em função das belíssimas praias e da proximidade com a capital do Rio de Janeiro. Se você mora em Saquarema, conte sobre a cidade aqui nos comentários. Dê o seu alô e diga, conheci Oliveira Viana? Agora vamos fechar aqui o nosso parêntese. E voltando ao século XIX, no dia 20 de junho de 1883, como dizíamos, Dona Balbina Rosa de Azeredo dava à luz um menino chamado Francisco José de Oliveira Viana. Recebia o nome completo do seu pai, um fazendeiro de pequeno porte, de relativo pequeno porte. Vamos chamar esse menino apenas de Oliveira Viana, como ficou conhecido ainda na sua época e até hoje. Outras vezes, como nos tornaremos mais próximos, vamos chamá-lo de Viana.
No primeiro vídeo da série sobre o contexto histórico, vimos que podemos chamar aqueles intelectuais que nasceram no final do século XIX, no Brasil, como a geração que nasceu com a República. Pois bem, Viana fez parte dessa geração. Se você não assistiu o vídeo, veja no card e depois continue aqui. Assim você entenderá melhor o nosso intérprete. Na fazenda Rio Seco, em Saquarema, Oliveira Viana viveu os primeiros momentos da sua vida, residindo com seus pais. Seu pai, diga-se de passagem, faleceu quando era ainda muito jovem, uma criança de apenas 2 anos de idade. A família era grande e de maioria feminina. Oliveira Viana era o caçula dos 6 filhos, sendo 4 mulheres e 2 homens. Oliveira Viana tinha quase 5 anos de idade quando da abolição da escravidão no Brasil. Cresceu, portanto, num cenário bastante próximo da escravidão legal, convivendo, assim, com gerações que foram escravizadas e com um imaginário social repleto de preconceitos de cor, preconceito que passou a ser dicionarizado como racismo. Aprendendo o básico da alfabetização com a sua mãe, Oliveira Viana iniciou seus estudos escolares em instituição pública. Pela distância da sua casa, fazia o caminho a cavalo. Passados alguns anos, foi para uma escola mais próxima de casa, onde terminou, enfim, os estudos primários. Completou, portanto, o estudo primário na província onde nasceu. Depois, Oliveira Viana prossegue a sua formação escolar a partir de 1897, no Colégio do Professor Carlos Alberto, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. As terras do seu novo destino abrigam a chácara que seria morada até o fim da vida, no alvorecer da segunda metade do século XX. A chácara tem uma casa no centro do terreno, pequena, aprazível, com chafariz, jardins e bancos na área externa. Foi construída, pouco depois, uma outra casa, mais abaixo do morro, que passava ali, pela mesma chácara. Nessa segunda casa, que existe até os dias de hoje, Viana viveu a maior parte da sua vida. Endereço? Alameda São Boaventura, número 41, no bairro do Fonseca, em Niterói. Nessa chácara, passou a residir com a sua irmã mais velha. Durante as férias na escola, Oliveira Viana costumava visitar a sua primeira residência, a fazenda Rio Seco, lá em Saquarema. Apesar de almejar ingressar no curso de matemática da Escola Politécnica da então capital da República, o Rio de Janeiro, Oliveira Viana perdeu a data de inscrição. Ora, vejam só. Bem, fato consumado, matriculou-se na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Sobre o fato, costumava brincar, glorificando-se por não ter cursado na escola politécnica em função dos trotes pesados que eram feitos com os calouros. Um trote pesado com Viana seria uma situação que contrastaria muito com a sua timidez. Em 1902, inicia os seus estudos acadêmicos, a sua formação em ciências jurídicas e sociais. Um jovem bacharel em uma jovem república, que trazia várias mudanças sociais e políticas e muitas promessas. Para onde vai a república? Que país está a surgir ou ressurgir? São algumas das tônicas da época. Mais detalhes estão no vídeo sobre o contexto histórico desse período. Por aproximadamente uma década, o nosso jovem bacharel em Direito atuou como professor de matemática no Colégio Abílio, também em Niterói. Atuou ainda em escritório de advocacia juntamente a um colega, mas foi por pouco tempo. Viana parecia mais interessado nos livros e questões sociais e políticas do que nas causas jurídicas do escritório. Ministrando disciplinas no ensino superior a partir de 1916, o intelectual saquaremense deixou a docência no ensino médio, que vinha exercendo desde o seu bacharelado,
quando, aliás, também inicia sua publicação em jornais e em revistas. Seus escritos em periódicos dos mais diversos, como veremos com mais vagar nos próximos vídeos, foram a porta principal, o cartão postal do jovem intelectual. Gradualmente, tornava-se mais conhecido no meio intelectual, percebendo boa recepção crítica. Dada a ressonância positiva do seu primeiro livro, Populações Meridionais do Brasil, volume 1, Oliveira Viana consegue ampliar o seu espaço nos meios intelectuais e começar atividades ligadas ao Estado. Por exemplo, em 1926, tomou posse como diretor do Instituto de Fomento e Economia Agrícola do Estado do Rio de Janeiro, o IFEA-RJ. O IFEA-RJ existiu entre os anos de 1926 e 1931. Tratava-se de uma instituição voltada ao estímulo econômico de um setor específico e com recursos de impostos e por intermédio de regulamentações. Estava alinhada à visão de mundo vianiana, gradualmente crítica a princípios liberais, que preconiza, por exemplo, o mercado como regulador invisível das relações econômicas. Além do aspecto crítico ao liberalismo econômico, a valorização do setor agrário, no caso especificamente da defesa do café fluminense, alinhava-se ao imaginário pessoal de experiências de vida de Oliveira Viana, um jovem que cresceu numa fazenda em decadência econômica. Claro, esse imaginário não era particular dele. Conforme mencionamos no primeiro vídeo da série sobre o contexto histórico, oligarquias do chamado agronegócio contribuíram para a produção de as chamadas ideias agraristas de desenvolvimento nacional, associando o nosso país a uma pretensa vocação para as atividades de economia primária e sobre as quais deveríamos investir e defender prioritariamente. E as indústrias? Não seria a nossa vocação. Esse imaginário agrarista, sobre outras formas e intensidade, também se mostra presente nos dias de hoje. Você já ouviu a expressão vocação agrária para defender investimentos e ou regulamentações públicas para esse setor? Conte nos comentários. Diga se concorda ou discorda, vamos conversando. Bem, voltando aos cargos ocupados por Oliveira Viana. Academicamente, passou a integrar, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, a partir de 1924 como sócio efetivo e a partir de 1944 como sócio benemérito. A Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, fundada pelo professor Mendes Correia, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. E fez parte ainda da Sociedade dos Americanistas de Paris. Caminhamos para a década de 30 do século XX e, novamente, vivemos tempos revolucionários. Com eles, novos personagens políticos e intelectuais e novas ideias de Brasil ganham proeminência. No primeiro vídeo desta série sobre a vida de Oliveira Viana, veremos o desenrolar dos acontecimentos, particularmente do seu cotidiano privado e profissional que ocorreram a partir de 1930. Lembrando, as citações bibliográficas estão fixadas no primeiro comentário. Na descrição do vídeo, indicamos algumas sugestões de leitura. Se gostou do vídeo, inscreva-se, dê aquele like brasiliano para ajudar o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos e as suas amigas. Vamos construir uma comunidade para repensar o Brasil à luz da ciência. Aguardo você nos comentários e no próximo vídeo. Saudações brasilianas!